Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de História nós vamos falar sobre o período republicano, o período que sucedeu ao período imperial. Vamos juntos nesse conhecimento? O período republicano teve início em 1889 e se estende até os dias de hoje. O período republicano teve início com a República da Espada. A República da Espada foi marcado pelo governo dos marechais Manuel Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Essa República da Espada teve início em 1889 e se estendeu até 1894. Foi um período marcado por muitos conflitos entre o atual governo, que estava ali regendo, com os manifestantes, aqueles que eram simpatizantes de Dom Pedro II e também aqueles que objetivavam a volta da monarquia. Depois desse período vai surgir a República Velha, período esse que vai se estender até 1930. Nesse período, o governo era controlado pelos interesses das oligarquias agrárias. Em 1891, foi promulgada a Segunda Constituição Brasileira, com uma estrutura liberal federativa, inspirada na Constituição estadunidense, criada em 1787. Em 1894, é empossado o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Depois disso, vai dar início à política do café com leite, que consistia na alternância de poder entre os paulistas e os mineiros. Com a Revolução ocorrida em 1930, dá início à Era Vargas. O gaúcho Getúlio Vargas vai assumir o poder. Dentre das suas iniciativas, vai haver o quê? A não importação dos produtos, assim como também a estabilização da indústria no Brasil e o não pagamento da dívida externa. É promulgada também a Terceira Constituição Brasileira. Em 1935, o governo de Vargas derrota o intento comunista. O intento comunista era uma intenção dos comunistas que queriam ter o domínio sobre o governo brasileiro. Logo depois desse acontecimento, em 1937, Vargas aplica o golpe de Estado. Ele estabelece a ditadura do Estado. É outorgado a Quarta Constituição Brasileira. Em 1942, o governo brasileiro entrou para fazer parte da Segunda Guerra Mundial, aliado dos Estados Unidos. De 1946 até 1965, vamos ter aqui o período da República Democrática. Vargas renuncia e Eurico Gaspar Dutra, que era general de guerra no período Vargas, vence as eleições e assume o poder. Dutra promulga a Quinta Constituição Brasileira. Em 1950, Vargas vence as eleições e em 1954 ele se suicida. Em 1955, Juscelino Kubitschek ganha as eleições e é declarado como presidente. Em 1961, o ex-governador paulista Jânio Quadros vence as eleições à presidência, mas no mesmo ano ele renuncia. O vice de Jânio
João Goulart, em meio a muitas crises e confusões, governa até 1964. De 1964 a 1985, vamos ter o período do regime militar. Período esse de muitas contradições. Contradições por parte dos historiadores. Alguns defendem que esse foi um período considerado como uma ditadura, que houve uma grande opressão sobre a liberdade, que as pessoas foram aprisionadas dos seus direitos e um excesso de força por parte do exército. Porém, existem outros que defendem que foi um período sim de conflito, porque era necessário por causa dos movimentos comunistas que estavam ali querendo tomar o governo. Por isso, foi necessário uma certa rigidez para que pudesse trazer a paz e uma futura liberdade para a nação brasileira. Apesar dessa divergência de opinião sobre esse período histórico, podemos entender que foi um período marcante da história do Brasil. Em 1985, dá início à nova república. Tancredo Neves vence a eleição no colégio eleitoral. Tancredo adoece e morre antes de ser empossado, sendo que assim o seu vice, José Sarney, se torna o primeiro presidente depois dessa nova república. Em 1889, na primeira eleição direta, depois de 1960, nós vamos ter como vencedor Fernando Collor de Mello. Collor acaba renunciando o cargo antes de sofrer impeachment. O seu vice, Itamar Franco, assume o poder. Na sequência, teremos a eleição e a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Na sequência, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito e reeleito presidente do Brasil. Apoiado pelo governo de Lula, Dilma Rousseff é eleita e reeleita presidente do Brasil. No seu segundo mandato, Dilma Rousseff recebe o impeachment e vai ser substituída pelo seu vice, o PMDBista Michel Temer. Em 2018, Jair Messias Bolsonaro assume a presidência do Brasil. Em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo tendo como marca do seu governo diversos casos de corrupção, ele consegue a terceira eleição para ser o mandatário do Brasil. É isso aí. Foi aqui uma viagem no tempo até os dias de hoje para nós entendermos os principais aspectos que desenvolveram dentro do nosso cenário brasileiro. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e que possamos juntos estarmos aprendendo mais através dos nossos vídeos. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!